Nós estamos recebendo hoje aqui no programa Nossa Cidade o prefeito Kaique Rossi, do município de Penápolis. Durante todo o ano a gente sempre recebe as autoridades da região noroeste paulista. Recentemente nós recebemos a presidente do Legislativo da cidade de Penápolis e pela primeira vez nós estamos recebendo o prefeito que foi eleito no final do ano passado, já era político na cidade, já estava na Câmara Municipal e agora está assumindo o Executivo. Kaique, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Que isso, é um prazer muito grande estarmos juntos. Eu fico contente, satisfeito em estar aqui junto com vocês e à disposição para que nós possamos dialogar da melhor maneira. Normalmente, quando uma pessoa ela resolve entrar na política, ela tem algum viés, alguma coisa. Ninguém chega com 12 anos no pai e fala assim, o meu sonho é ser político. Não é muito assim que acontece. Quando é muito jovem, causa até uma estranheza por parte da sociedade. Por que um dia você resolveu ser candidato a vereador e agora prefeito da cidade de Penápolis? Olha, essa pergunta é uma pergunta inteligente. Sabe que partilhar aqui com todos que vamos acompanhar, muito pouca gente sabe o que eu vou responder agora. Eu, quando bebê, eu tive muitas febres, né? Então, até os médicos locais aqui na região diziam que eu teria pouco tempo de vida. Então, 1 ano, 2 anos de idade, era febre de 41, 42 graus. E o motivo ninguém descobria. E aí, lógico, os pais, né, meu pai e minha mãe, naquela ânsia de poder resolver o problema, me levou em todos os médicos possíveis. E minha avó, falecida há 2 anos, que é muito querida em Penápolis, nasceu e foi criada lá na cidade, ela falou, olha, vamos levar aí para as orações. Então, me levou em todos os tipos de orações que você imaginar na vida. Seja pastor, seja padre, seja espírita, qualquer situação que pudesse gerar uma esperança, uma expectativa de cura para o seu neto, no caso eu, minha avó me levava. E uma dessas pessoas me deu uma informação que eu fiquei sabendo quando me elegi vereador pela primeira vez, que eu seria um grande missionário. Minha avó falou, vai ser padre? Falou, não, ele vai envolver pessoas, ele vai estar próximo de grandes multidões. E minha avó me contou isso quando eleito vereador a primeira vez. Ela não te contou isso em nenhum momento? Nunca soube dessa história até ter sido eleito vereador pela primeira vez em Penápolis, em 2008, né? E fiquei, assim, convencido de que acho que nasci para essa vida, para essa lida, para essa missão, que é gostar de pessoas, que é estar entre pessoas e poder ajudar a transformar a vida de pessoas. Então, se você falar o momento que aflorou isso na minha consciência, embora algo que seja até sobrenatural, né, desde da criancinha que surgiu essa notícia que seria um grande missionário, mas teria aflorado quando eu comecei a jogar futebol. Então, com 13 para 14 anos, eu tinha um sonho de ser goleiro de futebol. E fui jogar futebol para fora de Penápolis, joguei no Rio Branco de Americana, no Guarani de Campinas, joguei no América de São José do Rio Preto, embora eu não tenha estatura, mas a estatura que eu tinha hoje, com 13 para 14 anos, eu conseguia me manter nesses times do interior, nas categorias de base. E ali eu tive que me posicionar, morar fora de casa, ter um convívio com pessoas diferentes de outros estados e de outras idades. Então você tem que se posicionar, você acaba meio que criando uma liderança nata. E ali eu percebi que nós poderíamos fazer muito mais do que aquilo que nós acompanhávamos para a nossa cidade. Você vivencia novas experiências de novas cidades, novas culturas, e ali começou a mexer junto comigo. Então acho que é um perfil, né? Sempre tive esse perfil de estar próximo de muitas pessoas, estar querendo transformar o pedaço que eu estou, seja ele qual for, no futebol, seja dentro de uma sala de aula, questionando o professor que eu não entendia quando explicava uma matéria, e os alunos normalmente têm vergonha de ficar perguntando, não entendi, professor. E eu sempre falava 2, 3, 4, 5 vezes. Então acho que, resumidamente, seria isso que me levou a entrar na vida pública. Tem muita diferença entre o legislativo e o executivo? Olha, muita diferença porque são perfis diferentes. Eu sempre brinco depois do chefe do executivo, somente Deus. Então, a nossa chance de erro é bem menor do que o legislativo. Mas ambos são muito importantes, ambos, essa independência é necessária para que cada um cumpra o seu papel. Mas eu entendo que tem uma diferença muito grande. Você está ali no papel de fiscalizar, o outro você está no papel de executar, de fazer. E esse fazer, no momento atual que nós estamos vivendo, com poucos recursos, vindos de uma administração com muitas dívidas, onde tem uma descrença muito grande na classe política, então tudo isso gera obstáculos a mais. No legislativo, embora seja difícil você fiscalizar, você tem que ter habilidade contábil, habilidade administrativa também, habilidade de formação jurídica, alguma coisa assim do tipo, para que você possa fiscalizar de fato o executivo.
já é difícil, mas você ter a responsabilidade em fazer, em colocar à disposição da comunidade os sonhos da comunidade, eu acho que é um peso, uma responsabilidade muito maior. Recentemente nós tivemos aqui na nossa região a possibilidade da região administrativa de Penápolis. Nós temos hoje Araçatuba, mas a gente tem a micro-região de Penápolis, de Andradina, a própria de Birigui. Você acredita que isso vai contribuir ou por nós sermos uma região, eu brinco que nós temos um estado para lá de Bauru e para cá de Bauru, né? Então nós que estamos para cá, a gente é o que menos recebe recursos, menos representatividade na LESP, no próprio Congresso Nacional, faz muitos anos que a gente não tem um deputado federal, mas você acredita que com essa divisão de menos municípios vai ficar bom para Penápolis ou não? Eu primeiro rogo, né, Kleber, de que isso tudo se concretize, que saia de fato do papel, e acredito que sairá do papel, porque pelo que eu entendi de todo esse movimento, e aliás, diga-se de passagem, aparentemente é um movimento muito inteligente, de que é para você canalizar recursos, para que você não fique sob a pressão de todo o legislativo, de todo o executivo do Estado. Então, na minha cabeça, pelo que eu entendi das audiências públicas dos quais eu participei e das conversas que nós temos sempre em São Paulo e com os deputados que nós conversamos e outros políticos, o governo do Estado tem lá um orçamento. E aí, para Birigui ele quer mandar um AME, para Araçatuba ele quer mandar um AME, para Penápolis ele quer mandar um AME. E não tem dinheiro para mandar 4, 5 AMEs próximos. Então, criando essas regiões administrativas, tem um AME em Araçatuba. Então, Penápolis vai precisar de uma escola. Fica mais fácil a distribuição do recurso e a sociedade vai ter um serviço de maior qualidade. Vai ter que passar por um processo de amadurecimento, todos nós políticos, para compreender de que, embora nós vamos a São Paulo, a Brasília pedir, esses recursos vão ser mais canalizados para aquelas sedes, porque fica mais próximo daquelas pequenas cidades. Então, Penápolis, de fato, já exerce esse posicionamento de liderança, né, nos 7 municípios que compõem a nossa comarca, Araçatuba, toda essa nossa região há muitos anos, e eu vejo com bons olhos. E saindo do papel, efetivamente, vai ser bom. E por que eu falo que são duas frentes? Primeiro que essa região administrativa não vai ter cargos, como hoje existe, região administrativa de Araçatuba. Você tem uma DRS, Diretoria Regional de Saúde. Lá você tem um dirigente regional de saúde. Isso não significa que em Penápolis vai ter a sua Diretoria Regional de Saúde. Acho que é importante deixar claro que o que o Estado está pensando é somente na distribuição de recursos mesmo, pela importância de região. Bom, então ele está mapeando o Estado, como nós fizemos já na Prefeitura Municipal. Nós pegamos o mapa da Prefeitura Municipal de Penápolis, agora no começo do ano, e desenhamos. Então nós temos 11 regiões que nós criamos, hipoteticamente, administrativamente falando, para o nosso governo se basear nas ações que vão ser desenvolvidas durante os 4 anos. Então, a região do Silva Covas é uma região, região da Santa Terezinha, outra região do Eldorado, outra região. Aí você olha para o mapa, você começa a colocar pontos, lá no Eldorado tem posto de saúde, Silva Covas tem posto de saúde, na Santa Terezinha não tem um posto de saúde, então a opção de um posto de saúde na Santa Terezinha, ao invés de fazer um posto de saúde por rua. Eu acho que o que nós pensamos aqui para Penápolis em janeiro é o que o Estado está pensando para o Estado inteiro, a partir do momento que for aprovado na Assembleia Legislativa, essa região administrativa que eles estão dando como Penápolis, os Lagos, lá em cima, Andradina, outra, e Araçatuba, outra região. Tendo Araçatuba, a região metropolitana, por ter as 2 maiores cidades da nossa região inteira, noroeste, que é Araçatuba e Birigui muito próximas, então eles estão falando que é uma região metropolitana, permitido legalmente convênios que até então não existia, que seria o transporte entre as cidades, aquela coisa toda. Então, é uma mudança mais de legalidade, de burocracia administrativa do que outra coisa, que, ao meu ver, vai ser muito positivo para o desenvolvimento. Questão de representação. É sempre muito importante nós levantarmos essa bandeira, de nós termos representantes na nossa região. A região de Araçatuba é a segunda região mais pobre do estado de São Paulo, só perde lá para o Vale do Ribeiro. Então, nós temos que compreender que, gostando ou não gostando de política, nós precisamos compreender a política, nós precisamos participar da política, porque é somente através dela que vai ter as transformações. E, eu não gosto de política. Tudo bem, a gente tem que respeitar quem não gosta de viver a política partidária. Mas a política pública, nós todos temos que compreender e nos aprofundarmos, porque é somente dela que vai sair as transformações que nós queremos. E aí, se você não tem um representante, alguém que te leve até um governo estadual ou federal, de fato, fica muito difícil.
Região Araçatuba inteira tem um deputado estadual atualmente, federal não tem nenhum. E uma região que tem aproximadamente 800 mil habitantes, na casa aí de 500, 600 mil eleitores. Teria condições tranquilas de ter 2, 3 deputados, tanto federal quanto estadual. Então, de fato, eu penso que é um movimento que deva ser feito sim, para que nós tenhamos mais representantes estaduais e mais representantes no Congresso Nacional, sem dúvida alguma. Pega a região que se desenvolve, sempre tem representação. São José do Rio Preto chegou a ter senador, ao mesmo tempo chegou a ter 2 deputados federais, 2 deputados estaduais. E aí, olha a região de São José do Rio Preto, maior complexo hospitalar e assim por diante. Então, se nós queremos mudança, nós precisamos começar a mudança por nós mesmos, compreendendo a importância da política pública. Não estou defendendo política partidária, mas é um pré-requisito hoje para você fazer essas transformações sociais. Mas não quero entrar nem nesse detalhe. Quero que as pessoas compreendam que é necessária a participação, seja em uma conferência municipal, seja em um fórum, seja um diálogo entre a região. É necessário, é importante esse diálogo. E nós podendo falar, já é uma grande transformação, já é um avanço muito grande. As pessoas parecem que se acanham até querer falar. Ah, não vou falar porque eu não quero me envolver. Não, mas a sua vida está se envolvendo. Como, por exemplo, vamos falar aqui de um tema polêmico, vacina. Poxa, não estou discutindo nada de ciência, sem ciência, mas está comprovado que a vacina é a única questão que amenizou a questão do impacto do coronavírus no Brasil e no mundo. Não é questão de acreditar, está lá, são números. E aí a pessoa não está só colocando o direito dela em exercício, está colocando o seu, está colocando o meu. Porque a partir do momento que você não está tomando a vacina, você está expondo você e o colega do lado. Assim como a política. A partir do momento que você deixa de conversar sobre políticas públicas, você está não só deixa o meu lado quieto, não, você está expondo outras pessoas que talvez não tenham as suas condições, o seu conhecimento, a sua cultura de contribuir para essa transformação. Eu acho até interessante essa sua fala, porque nós tivemos recentemente o Lar Vicentino, onde nós tivemos uma situação de surto e que os próprios especialistas da cidade já comprovaram que se não fosse a vacina, se isso tivesse acontecido há 1 ano atrás, provavelmente muitos daqueles idosos e funcionários do lar teriam falecido, infelizmente. Infelizmente, 1 ano e meio atrás, nós tínhamos um cenário mais nebuloso. Nós não sabíamos em que acreditar, nós não sabíamos como agir referente a esse vírus. E hoje já existe muitas experiências de que a vacina é o único caminho, por exemplo, para nós preservarmos vidas e salvarmos vidas. Então, eu acho que quando envolve direitos do outro, ele sobrepõe o seu individual. E aí é necessária essa conscientização e esse amadurecimento, e não tem nada de passaporte sanitário, essas bandeiras políticas e ideológicas, não é nada disso. É respeito com quem você convive. Como é política pública. Por que você foi falar de vacina num tema polêmico para explicar a política pública? Porque a política pública, essa participação, ela é extremamente necessária. Se hoje você tem as pessoas que já adquiriram um conhecimento cultural, educacional, tiveram esse privilégio, essa oportunidade de se preparar, essas pessoas que não querem entrar na política, e são justamente elas que precisam entrar na política para alavancar, para trazer aqueles que ainda não tiveram essa chance de ter a mesma chance que nós tivemos de formação, de familiar, de valores, de princípios, porque aí sim vai ter as transformações. Prefeito, de janeiro até agora, de todas as suas decisões feitas em relação à Covid-19, tem alguma que você se arrepende ou que você destaca que se você não tivesse feito aquilo, a coisa seria mais grave? Nós tivemos um primeiro trimestre terrível, onde nós achávamos que estava tudo bem e que não estava tudo bem, que infelizmente muitas pessoas morreram. Eu penso que diante de um cenário terrível, como você disse, de muita tristeza, de muitas perdas, né? Nossa condolência em todo mundo que passou por isso e não teve talvez não teve ninguém próximo, familiares que acabou falecendo por Covid, a gente fica consternado por conta disso, mas o verdadeiro acerto, na minha avaliação, lá em Penápolis, chama-se união. A aglutinação de pessoas querendo combater esse vírus. Lá em Penápolis é sempre algo a se destacar, como o povo de Penápolis é solidário. Eu te falo por conta de nós termos feito uma campanha, por exemplo, de arrecadação de equipamentos para a nossa Santa Casa, uma Santa Casa sucateada, uma Santa Casa roubada nos últimos anos, infelizmente, e que nesse período agora de pandemia nós fomos surpreendidos de não ter uma estrutura para recepcionar, para acolher
a população de Penápolis e toda a nossa comarca com a qualidade, com a humanização que era necessário. Embora, quero agradecer de coração a todos os colaboradores públicos da saúde pública de Penápolis por tanta dedicação, por tanto amor em nos ajudar a salvar vidas. Mas quem geria não se preocupou em dar uma estrutura para esses colaboradores fantásticos, esses guerreiros, esses heróis da saúde, para que pudesse atender ainda melhor a nossa comunidade. E nós fizemos uma campanha chamando a sociedade de forma bastante simples, sem gastar nenhum centavo, colocamos lá nas redes sociais, convidando quem teria condições de poder nos ajudar a equipar a Santa Casa de Penápolis para salvarmos vidas. Esse é um gesto que eu quero deixar claro, que a União de Penápolis nos ajudou a fazer o cenário ser menos terrível ainda. Então, em 10 dias, nós arrecadamos R$1,5 milhão aproximadamente de reais entre aparelhos respiratórios, montagem de novas UTIs. A Santa Casa de Penápolis se transformou num pior momento da história da humanidade. Olha se tivesse feito um planejamento correto no passado, se tivesse sido feita uma gestão séria, uma gestão honesta e transparente, que patamar poderia estar a nossa Santa Casa, por exemplo. E tenho convicção que o exemplo de Penápolis serve para Birigui, serve para outras localidades, que se tivesse se preparado antes, teria dado um resultado muito maior. Então, um grande acerto, e eu agradeço muito essa oportunidade de estar falando, e também agradeço a nossa população de Penápolis e da nossa comarca. Os prefeitos da comarca se uniram, todos se debruçaram e transformaram a Santa Casa. A partir do momento que se ergueu esse nível de qualidade, de um mal que nós vivemos, ele acabou sendo uma exigência agora que você não vai poder mais retroceder. Hoje, dia 9 de setembro, Wesley, nós assinamos, para que você tenha uma ideia, R$648 mil. Nós iremos investir com um recurso do governo federal, mais uns 200 e poucos mil reais do Conselho da Criança e do Adolescente de Penápolis, enfim, R$1 milhão para nós fazermos a nova maternidade da Santa Casa, nosso novo centro cirúrgico da Santa Casa. Então, essa união nos motiva e nos emparedou. Então, a intervenção, creio eu, que vai continuar. A intervenção foi um sucesso absoluto. Isso já dito pelas esferas jurídicas, pelo Ministério Público, pelos profissionais da saúde. Na primeira semana de intervenção, nós demos 14% de aumento para os nossos colaboradores da Santa Casa. Nós tínhamos lá, para você ter uma ideia, 4 ou 5 meses de atraso com os profissionais médicos que estão em dia. Nós estamos conseguindo pagar em dia o 13º dos profissionais da Santa Casa de Penápolis, coisa que não acontecia há muitos e muitos anos. Então a intervenção foi um grande sucesso, embora eu sempre digo, Wesley, que nós não temos que comemorar a intervenção, porque é um ato muito traumático. É a última das últimas opções para mim, que entendo que a democracia é o caminho. É o último ato. Mas, entre você ver a população sofrer e você ver as pessoas levando vantagem por uma gestão que obscura, só sobrou o caminho da intervenção. Mas passado esse ato de tristeza por ter que intervir e ajudar a nossa cidade, eu garanto para você e a todos que foi um sucesso muito grande. O motivo pelo qual eu lhe convidei, outros prefeitos de Penápolis já estiveram aqui conosco, foi até que nós brincamos no início, antes da entrevista, foi uma reclamação que nós recebemos sobre as mudanças na coleta de lixo. Pelo que eu sei, parte é feito pela Prefeitura e parte pelo DAEP, me corrija se eu estou errado. E aí tem agora uma mudança feita por essa coleta. Como que isso se deu e por que ainda as pessoas não se adaptaram a essa questão da coleta, prefeito? Excelente oportunidade que você está nos dando, Wesley. Na verdade, a coleta de Penápolis é 100% feita pelo nosso departamento, nosso DAEP. Departamento de Água e Esgoto de Penápolis, que é um departamento extremamente respeitado no Brasil inteiro, uma referência na área de saneamento do nosso país inteiro, na questão de água, de esgoto. E nós estamos avançando ainda mais. Olha que boa notícia que eu vou trazer aqui a você e a todos que nos acompanharão. Em 2022, nós estamos assumindo o compromisso com a comunidade de Penápolis de, depois de 100 anos, Penápolis passará a ter a segunda fonte de captação de água da história do nosso município. Então, o DAEP tem lá seus 50 anos de existência e, ultimamente, ele estava vivendo mais o brilho do passado do que de conquistas recentes. E eu disse ao nosso presidente, o Carlos Alberto Bachiega, que é uma sumidade nessa área de saneamento, para que todos saibam, ele desenvolveu o saneamento urbano, o planejamento urbano do Uruguai inteiro, através do Banco Mundial. Então, é um cara extremamente testado e aprovado, e eu disse, Bachiega, com a sua qualidade, nós temos que fazer o DAEP um novo DAEP. Voltar o DAEP a ter brilhos por conquistas recentes, e não somente brilhos pelo passado. Então, o DAEP de Penápolis sempre foi uma referência.
mas tem algumas situações estruturantes que precisam ser transformadas, como a estação de esgoto, a estação de água e uma segunda fonte de captação de água para os nossos cidadãos, que parece que não, embora nós tivéssemos um boato na cidade de que Penápolis teria água aí pelos próximos 30 anos. O Lajeado já não está tão bem. Mesmo se nós aumentássemos a população de 60 para 100 mil habitantes, o Lajeado já começou a dar demonstrações de que não é o suficiente para manter a nossa população como era aventado antigamente. Uma tristeza, uma surpresa para mim, que embora estivesse no Legislativo 2 mandatos, sempre acreditei nisso que diziam e de fato, talvez também temos que entender e compreender que a maior crise hídrica dos últimos 10, 15 anos foi uma crise hídrica severa, de fato, mas nós já tivemos que fazer algum tipo de procedimento impopular, muitas vezes, aos olhos de alguns, mas para nós extremamente justos e responsável, que é o controle do consumo de água em campos de futebol, em questão de hortas comunitárias, em praças, para que a gente não tivesse que fazer esse controle no dia a dia do cidadão. Então, dito isso, nós faremos em 2022 a segunda fonte de captação de água da história do município. O Lajeado não vai ser mais único. Nós teremos lá um poço profundo, de mais de 1.160 metros de profundidade, buscando água direto do aquífero Guarani, que vai ser uma grande revolução, uma grande transformação para o DAEP, para Penápolis, e que dá segurança para a comunidade e para o desenvolvimento de Penápolis. Uma empresa para vir para o município, ela prima por vários aspectos, entre eles saber se tem água para poder produzir. Então, assim, vai dar uma tranquilidade para que a gente possa colocar Penápolis nos trilhos do desenvolvimento, que sempre foi propagado, mas que a gente percebe que está a passos lentos. Então, nós temos trabalhado muito nesse desenvolvimento, com a conquista de uma nova incubadora, com cursos de capacitação. Nós desenvolvemos em Penápolis o maior programa de capacitação da história de Penápolis. Só esse ano, 40 novos cursos de capacitação, com investimentos de aproximadamente R$ 2,5 milhões pelo Sebrae. E nós criamos em Penápolis esse ano uma escola de profissões. Nós vamos investir agora mais de R$ 300 mil para fazermos a nova Secretaria Municipal de Indústria e Comércio da cidade, que não existe. Ou seja, para você poder recepcionar os empresários e apresentar bem a nossa comunidade, como eu estou sendo muito bem acolhido aqui para vocês, um espaço amplo, bonito, aconchegante, nós queremos fazer o mesmo para os empresários que querem ir a Penápolis e os empresários que já estão em Penápolis. E esse processo de transformação, de desenvolvimento, ele passa por outros critérios como o lixo, né? Falei tudo isso para dizer o lixo. O lixo, por exemplo, faz parte do desenvolvimento de Penápolis. A coleta de lixo que era feita no passado, ela não significa que tem que permanecer para sempre, até porque para você crescer você tem que se reestruturar, se reorganizar. E esse projeto dos containers começou no governo passado. Como a gente não tem mágoa no coração e aquilo que está sendo encaminhado, que a gente percebe que faz parte de um crescimento necessário para o nosso município, a gente está dando continuidade. Assim é com a obra da ferrovia, que nós estamos pagando a conta, assim é com a obra do estádio municipal, que nós estamos pagando a conta, estamos dando continuidade, não colocamos empecilhos nenhum, assim é também os containers, que foi criado no governo passado, na gestão anterior, onde nós temos hoje um vereador que era o presidente do departamento, e o qual eu respeito, foi criado por eles e nós entendemos que faz parte do desenvolvimento de Penápolis, faz parte de uma reestruturação, de uma reorganização, para que a gente chegue um dia, quem sabe, como é Curitiba, onde é uma referência para o país nessa questão do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E uma particularidade, Wesley, é bastante interessante, muita gente talvez vai ter dúvida do que eu vou falar, mas é uma certeza, podem fazer pesquisas. A coleta da forma que era muito mais julgada do que é pelo container. Porque a forma que era, as pessoas reclamavam que não pegava no cesto correto, as pessoas reclamavam que os gatos, os cachorros rasgavam o saco de lixo e deixavam aquela sujeira na frente de casa, mas isso era constante. Eu estou na política faz 15 anos. Então, desde a Câmara Municipal, as cobranças em relação a isso, constantes. E essa questão dos containers é justamente para nós darmos uma qualidade de vida melhor para a comunidade. Mas eu compreendo, como nós falamos aqui nos bastidores, um exemplo meu pessoal, quando eu fiz o Empretec, que é considerado o maior e melhor desenvolvimento comportamental do mundo, eu cheguei no primeiro dia de treinamento, numa sala ampla, com mais de 100 lugares, onde nós éramos apenas 20 alunos. Eu sentei em uma cadeira. No segundo dia eu sentei na mesma cadeira. No terceiro dia eu sentei na mesma cadeira. No quarto dia, eram 7 dias de curso, o instrutor falou assim, vocês são donos dessa cadeira? Porque não sou eu. Todos que sentaram em uma cadeira no primeiro dia, permaneceram com essas mesmas cadeiras. Eu falei, olha, eu não sou dono, mas por dentro eu fiquei puto,
Porque o cara me mandou sair da cadeira que eu tinha escolhido para ir para a cadeira ao lado. Mas por que eu vou sair dessa cadeira? A cadeira está tranquila, tem espaço para todo mundo, porque esse cara quer tirar essa cadeira. E eu entendi no 4º dia de treinamento. Mas no 7º dia de treinamento, quando finalizou o raciocínio do Empretec, eu entendi a essência do treinamento, falei, o cara estava certo. Por que você deu esse exemplo, Kaique? Para dividir, né, essa insegurança com a comunidade, de que é normal ter um desconforto em qualquer tipo de ação que modifica hábitos de 15, 20 anos. Mas acreditem, assim como o Empretec no 7º dia eu compreendi que foi bom, vai ser bom também esse progresso. Mas nós não somos também aquele tipo de governo impositivo. Nós somos um governo conciliador. E nós estamos nas ruas conversando com as pessoas, esclarecendo e tirando as dúvidas. Porque essa insatisfação momentânea pode ser gerada por causa da dúvida, que não está compreendendo qual que é a grandiosidade do projeto. E esses momentos que vocês estão me dando aqui de esclarecer, como outros meios de comunicações nos dá, é sempre muito importante garantir para a comunidade. Estamos abertos para conversar, para dialogar, para tirar as dúvidas, para que te dê segurança e entender e compreender que vai ser bom para o município de Penápolis e faz parte de uma preparação para o nosso desenvolvimento. Para a gente finalizar nossa entrevista, prefeito, o senhor comentou no início, né, sobre a questão financeira da prefeitura. Para 2022, tudo aquilo que todos os municípios estão passando vai dificultar a questão das obras, aquilo que vocês aprovaram, porque a gente sabe que tudo que vocês gastam no ano de 2022, vocês já aprovaram na LDO, PPL, tantas outras siglas que vocês têm. Quando a gente imagina a fatia do bolo, é só para pagar funcionário ou vai ter dinheiro para fazer coisas diferentes na cidade? Outra excelente pergunta que você está me fazendo e com muita tristeza. A capacidade de investimento de Penápolis é de apenas 2%. Isso significa que a administração direta, que é a Prefeitura Municipal, ela arrecada aí na avaliação sempre de 170, 175 milhões de reais. O nosso departamento, que seria a autarquia, que é a administração indireta, que é o da EP, que nós estávamos falando há pouco, mais na casa de uns 50 milhões. Então o orçamento dessas duas repartições, a administração direta e a indireta, está avaliado aí na casa de 210, 215 milhões de reais. Mas pensando na prefeitura municipal, de fato, nesses 170 milhões aproximadamente, um pouco mais, um pouco menos, nós temos 2% de capacidade de investimento. Essa é a realidade de Penápolis. Qualquer pessoa que quiser ser prefeito de Penápolis hoje tem apenas 2% de capacidade de investimento. Então, qual é o segredo? Não tem milagre, só 2 caminhos. Ou você torna a administração mais eficiente, mais enxuta, ou você aumenta impostos. Qual o caminho que você opta? Eu optei, como acredito que seria a primeira tentativa, de, aos olhos de alguns, ser impopular nesse primeiro momento. Mas aos meus olhos, é na certeza de estar sendo justo com o recurso público. Justo com os pobres, que mais trabalham, que mais pagam e pouco estavam tendo de retorno. Então, nesse sentido, estamos junto com o nosso grupo de secretários, trabalhando muito para nos tornarmos cada dia mais eficientes, informatizando sistemas, tendo controle maior dos gastos públicos, tendo informações antecipadas para poder agir mais rápido e aí não ter a goteira constante, jogando dinheiro fora. Tudo isso nos possibilitou, nesse momento mais crítico da história da humanidade, Wesley, de pagarmos uma dívida astronômica de 21 milhões de reais. Então, esse milagre que já aconteceu em 2021, em algum momento, vai começar a dar frutos. Aos meus olhos, já deram frutos muito antes do que eu imaginava, com conquistas e influências políticas que nós construímos na nossa vida pública, em São Paulo e em Brasília, até antes do esperado, com verba de Estado e verba do governo federal. Mas eu preciso começar a usar o recurso municipal em prol da comunidade, que eu não terei condições por mais 6 meses. Mas passado esse período de 1 ano e meio, que foi o prazo que eu pedi para a comunidade, teríamos dificuldades em investir recursos públicos municipais. E eu preciso começar a investir esses recursos públicos municipais, porque a população que mais trabalha era que estava tendo menos retorno desses impostos, desse pagamento, do seu suor diário. Então, eu tenho convicção que o reflexo desse trabalho árduo, intenso, cheio de amor, de carinho, de transparência que nós construímos em 2021, vai começar a dar frutos e nós teremos condições de melhorar ainda mais aquilo que nós já conseguimos melhorar com verba estadual e verba federal. Então, resumindo, Wesley, a minha meta, o meu sonho é poder olhar nos olhos dos penapolenses e sentir com um olhar de que todos voltaram a ter orgulho em ser penapolense.
Bom, prefeito, quero aqui agradecer a sua presença. É claro que a gente tem vários outros assuntos, mas em outras oportunidades, com certeza, a gente vai estar aqui convidando o senhor para estar aqui conosco, para falar um pouco sobre Penápolis. Quero aqui aproveitar e mandar um grande abraço a essa cidade maravilhosa, que com certeza estarão nos acompanhando nesse final de semana. Nosso muito obrigado. Um grande abraço a você, Wesley, um grande abraço a todos. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição quando precisar. Nós vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta.